Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo no reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem de Nosso Senhor é muito clara. É tão clara que, às vezes, as pessoas não conseguem compreendê-la. Parece contraditório, mas é a pura realidade. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele nos diz claramente a razão, a missão da igreja no mundo. É recolher, é agrupar, é trazer para perto de Deus todos. E a mesma oportunidade é oferecida a todos. Não são duas redes diferentes, é uma única rede. Nós poderíamos dizer assim: os peixes bons são apanhados com uma rede diferenciada, os peixes ruins, os peixes maus, são apanhados com outro tipo de rede. Não. Deus dá a mesma oportunidade a todos. É a justiça de Deus. É semelhante quando a gente participa de uma missa. A missa é celebrada igualmente para todos, mas tem gente que vive a celebração e tem gente que perde a celebração, mesmo estando dentro da igreja. Se trata da sensibilidade religiosa que cada um de nós tem. Ou melhor, se trata da fé. Se nós realmente acreditamos naquilo que nós estamos fazendo. Se eu subisse esses degraus para celebrar uma missa e não acreditasse no que eu estava fazendo, eu estaria perdendo todo o tempo da minha vida. Assim é quando nós entramos numa igreja para participar de uma missa, ou quando a gente sai de casa dizendo: vou para a missa. Eu vivo? Eu aproveito o momento? O que é que me faz entrar numa igreja para rezar? De fato eu acredito em Jesus Cristo? Eu creio que só nele a minha alma pode encontrar repouso? Eu acredito que ele realmente é o meu Salvador? E ele me salva de quê? E quando eu saio da missa, eu saio pior ou saio melhor? Que efeito a celebração produz na minha vida?
Eu participo da missa e na hora da homilia do padre eu me distraio, faço de conta que não é para mim, dou uma de João sem braço, como o pessoal fala, né? O João sem braço, e se faz de bobinho. Ah, não é para mim que o padre está falando. A palavra de Deus é muito clara e ela é oferecida para todos. Quer dizer, o Senhor oferece a mesma oportunidade para todos os homens e mulheres, de maneira que ninguém poderá dizer na presença dele: ah, eu não sabia, ah, ninguém me falou. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter essa consciência. Nós vivemos em um período em que as pessoas fazem tudo de maneira muito mecânica. Com Deus, não. Deus não merece ser tratado de qualquer jeito. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, muito interessante, a primeira leitura que nós ouvimos hoje, fala do cuidado que o povo de Deus teve com aqueles objetos sagrados que foram proporcionados por Deus para o seu povo. E que objetos eram esses? As tábuas da lei, aquela vara com a qual Moisés dividiu o mar, o maná que caiu. Eles fizeram uma arca para guardar tudo isso. E essa arca era colocada não ao relento, ao aberto, mas ela era colocada numa tenda. O povo podia até dormir ao relento, mas eles não deixavam a arca ficar a céu aberto. Por quê? Pelo amor com que eles dedicavam a tudo aquilo, porque não era uma coisa qualquer, eram sinais da salvação que Deus realizava por eles. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas dizem assim: não, dá para fazer de qualquer jeito, Deus sabe, Deus entende. Não precisa de tudo isso não, Deus sabe. E com essa desculpa, quantas coisas a gente faz de qualquer jeito para Deus, a começar até pela roupa que a gente usa para ir para a igreja. Às vezes eu fico pensando, tem gente que chega na igreja de camiseta e bermuda para participar de uma missa. Ah, é um calor absurdo. Eu digo, sim, para ti e para mim. O mesmo calor que você sente é o que eu sinto. Lembro uma vez que eu observava uma senhora com todos aqueles tubinhos na cabeça lá, numa missa, porque ela ia à noite para um casamento. Quer dizer, para a missa, ela foi com aquela parabólica, né? Mas para o casamento ela ia perfeita. Porque parece que para Deus sempre é o resto. E isso se dá também no ponto de vista da oração. Tem gente que passa o dia perdendo tempo com tudo. Aí nos últimos segundos que ele tem de estar acordadinho ali, aí ele vai rezar daquela maneira distraída, rápida, sem amor, sem nenhum tipo de emoção, de sentimento, e acaba dormindo. E Deus entende. Deus tem que entender tudo. Será que é justo? E é bom nós pensarmos isso. E quando a gente fala da vestimenta, não significa ir de maneira luxuosa para a igreja. Mas se eu tenho um sapato, entre o sapato e o chinelo, eu vou de sapato. Por que eu vou subir ao presbitério para rezar uma missa de chinelo, com uma túnica rasgada, se eu tenho uma túnica boa? Deus merece o melhor. Alguém diz assim, isso é exterioridade. Mas a gente costuma dizer que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, o que está dentro é o que aparece também exteriormente. E hoje a palavra de Deus nos dá uma sacudida boa em mim, que sou sacerdote, e em cada um de vocês que estão nessa igreja. Quem nos acompanha pela TV Nazaré, pela Rádio Web, vamos pensar.
Por que dar sempre o resto para Deus? Para Deus o melhor. Deus merece o melhor. Então, a palavra de Deus hoje é muito profunda. E esse evangelho de hoje, mais claro do que esse, não existe. É límpido, é cristalino. Nós somos chamados a participar da igreja todos do mesmo jeito. Não tem diferença de chamado, não. E o tempo que nós tivermos na igreja, nós temos que crescer espiritualmente. Por quê? Porque chegará o momento em que Deus vai separar os bons dos maus. A gente ainda consegue saber o que é bom, a diferença entre o bem e o mal? O que é bom e o que é ruim? O que é uma pessoa má, uma pessoa ruim? Vocês têm ideia do que é uma pessoa ruim? E uma pessoa boa? Então, o que o Senhor chama para que nós consigamos fazer é a grande proeza de cada dia sermos melhores. E como as coisas se transformariam se nós tirássemos de dentro de nós todo egoísmo, toda maldade, toda fofoca, toda fuxicaria, todo tipo de, de ciúme, de inveja. Papa Francisco tem falado tanto sobre isso, por quê? Porque a humanidade e a igreja que está dentro dessa realidade que é a humanidade, ela é muito tocada por esse tipo de coisa, somente a inveja. Tem gente que vive sempre esperando a desgraça do outro. Para quê? Se o outro está ruim, eu vou ficar ruim também. Não é isso que nosso Senhor espera de nós, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor espera da gente um comportamento diferente. Nós acreditamos nele. Eu fico olhando uma pessoa que coloca um adesivo bonito no carro, Deus é amor, e sai cortando a frente de todo mundo, não respeita a faixa, não respeita nada. Certo, Deus é amor, o que tu entendeu disso? Outro que veste uma camisa bonita com a foto de nosso Senhor Jesus Cristo e abre a boca e chama palavrão de todo jeito. E nós estamos vivendo um período que o pessoal acha que palavrão é ponto e vírgula. O pessoal fala palavrão direto. Eu me dou conta, eu não saio para um lugar para não escutar. O pessoal ficou uma loucura, o pessoal só fala com palavrão. A falta de respeito generalizada. Por quê? Porque não estão rezando, porque não estão meditando a palavra de Deus, porque na hora da homilia do padre, ficam pegando os telefones para poder mandar mensagem para o fulano, para o ciclano, para ler, para olhar Facebook, os cambal. Não presta atenção na palavra. E continua na mesma vida medíocre, sem evoluir 1 centímetro. E a palavra de Deus sendo proclamada. E a palavra de Deus sendo colocada para nós como um instrumento especial para nós melhorarmos. Disse o Senhor, não adianta dizer Senhor, Senhor. É preciso pôr em prática. E outro dia nós escutamos, e já escutamos várias vezes Jesus dizer assim, quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é minha mãe? É aquele que ouve e põe em prática o quê? É aquele que ouve e põe em prática a minha palavra. É aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai. Será que a vontade de Deus é a gente estar nessa banalidade aí, falando todo tipo de palavrão? Tem gente que está numa procissão, até de Corpus Christi, chamando palavrão. Tem gente que chama palavrão dentro da basílica. E acha que é a coisa mais normal do mundo. Tem gente que acaba de receber a Eucaristia e chama palavrão. Ah, não, os tempos mudaram, são outros. Mas o inferno continua no mesmo lugar.
Viu? E nós temos que pensar, e eu não digo isso para vocês somente, eu penso em primeiro lugar para mim, porque eu estou junto com vocês nessa aventura. Alguém disse, padre, seu sermão é muito duro. Eu digo, o evangelho é duro. Jesus não apresentou moleza para a humanidade, não. E se a gente quiser um evangelho mamão com açúcar, a gente não vai encontrar. Porque a vida do cristão, como diz o apóstolo Paulo, é uma batalha diária. É uma batalha contra quem? Contra nós mesmos. Nós temos que nos vencer. Nos vencer em quê? Nos vencer no egoísmo, na maldade. Tanto exemplo de maldade que a gente vê hoje. Você vai numa repartição pública e a pessoa que está lá atende pela cara. Se ele foi com a tua cara, ele te atende bem. Se ele não foi, não tem expediente, o sistema está fora do ar, o negócio não funciona e tal. Maldade, a pessoa está caminhando pela rua, o outro puxa o lenço do bolso, cai o dinheirinho que é levando, ele vai rapidinho, põe o pé em cima e olha para a mangueira. E o pobrezinho vai embora, cadê meu dinheiro? Está embaixo do sapato dele, mas ele parou ali porque ele vai esperar a pessoa ir mais longe para ele pegar, juntar o dinheiro que caiu. São coisas que acontecem, meus irmãos e minhas irmãs, e o discípulo de Jesus Cristo não age assim. Quem age assim é o discípulo do outro, não de Jesus Cristo. É por isso que o Senhor diz que no final dos tempos virão os seus anjos e vão separar os maus dos justos. Os maus serão lançados numa fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes, e os bons serão colocados nos cestos para serem levados para um lugar especial. Aí, do jeito que Jesus falou, eu pergunto por quê? Vocês compreenderam isso? Eu compreendi, chega a dar um arrepio na coluna, de pensar nesse lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não quero ir para lá. Eu não quero. E nosso Senhor Jesus Cristo fala isso, não para a gente viver no medo, não. Mas para que a gente se esforce a ser bons, porque nós precisamos melhorar. Melhorar nossa maneira de tratar nossos filhos, melhorar a maneira de tratar a esposa, melhorar a maneira de tratar o marido, melhorar a maneira de tratar nossos pais, principalmente quando eles vão ficando velhos, melhorar a maneira de tratar o padre na paróquia, melhorar a maneira de tratar a pessoa que eu encontro na fila do banco, ou do supermercado, ou do ônibus, sabe? Nós temos que melhorar a maneira de nos tratarmos, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a grande mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginem assim a cabeça de quem tem uma responsabilidade grande. Tem hora que eu mesmo me dou conta, ainda mais agora, que vai afunilando o negócio, chegando no momento do Sírio, é preocupação e tal, mas a gente tem que fazer um esforço. Por quê? Porque a gente não tem que descontar as coisas nos outros. Tem pai que chega em casa e desconta a raiva que ele pegou na rua todinha no pessoal que está dentro de casa. Por que isso? O primeiro lugar onde a gente tem que viver o cristianismo é dentro da família, dentro de casa. A gente só vai ser bom do lado de fora de casa se a gente for bom com quem mora com a gente. Tirar toda a falsidade, toda a maldade, não compactuar com as fofocas em família, fofoquinha de família que um fica passando para o outro e cochichando do outro. Para que isso? Nosso Senhor Jesus Cristo nos convida ao perdão e à misericórdia. E Papa Francisco disse que a família é o lugar aonde o perdão tem que acontecer todo momento. A gente tem que se perdoar. Tem uma leitura que a gente faz na oração da noite, na liturgia das horas, que diz que a gente não deve deixar o ressentimento perdurar até depois do pôr do sol, não. A gente tem que se reconciliar enquanto o sol ainda está brilhando. Que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, nem deis lugar ao demônio, diz assim a leitura da carta de São Pedro, se não me falha a memória.
Então é isso. Se a gente pegou uma briga com um irmão, com uma irmã, a gente tem que chegar lá com humildade e dizer assim: me perdoa, me desculpa, me dá um abraço. Se o marido e mulher pegaram uma briga, uma discussão feia, antes de terminar o dia, dizer: vamos sentar aqui e conversar um pouquinho, vamos rezar, vamos fazer uma oração juntos. Não vamos dar lugar para o diabo, não, vamos fazer as pazes. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus espera de nós. Nós temos que correr em direção ao bem e nós temos que fugir da maldade. Maldade de quem fica todo tempo. Ele fica falando isso aí do microfone, mas eu queria perguntar para os padres lá em cima como é, né? O capeta é assim, ele põe tudinho, é bem direitinho, que aonde tem dúvida e começa a surgir dúvida, pode ter certeza que não é o Espírito Santo que está agindo, não. Quem leva a dúvida é outro Espírito, que não é santo de jeito nenhum. Vamos pensar nisso e vamos melhorar nossa maneira de ser. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.